Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui nessa quarta-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, comenta, compartilha, porque temos muitos assuntos a tratar. O principal deles, o estádio de São Januário, a reforma, o potencial construtivo, novos capítulos e a reta final para você entender como é que está esse processo todo nesse momento tramitando na Câmara dos Vereadores. Trago informações exclusivas para você já aqui no vídeo, hein? Fica comigo. E claro, vamos falar do mercado da bola, porque o Vasco segue no mercado. E essa informação que eu trago para você foi de um papo que eu tive ontem com o Alexandre Matos. Liguei para ele e perguntei sobre Marlon Freitas. E ele se limitou a dizer, foi o jogador indicado pelo Ramon e nós vamos seguir. E eu perguntei para ele de volta, falei, Alexandre, é uma negociação difícil por ele estar jogando, pelo Botafogo estar na Libertadores? Ele falou, sim, é o máximo que posso dizer. E aí, claro, foi apurar com outras fontes, com outras situações que envolvem essa negociação e realmente a confirmação é exatamente essa. O Botafogo vai dificultar ao máximo, vai pedir uma grana pesada se o Vasco quiser tirar o Marlon Freitas. Agora, ele faz o área a área, ele é o cara que defende e chega no ataque. Mas não tem sido o titular absoluto no Botafogo, não. Será que esse cara é o Paulinho que o Vasco precisa? Porque exatamente o Vasco está indo atrás de um jogador com a característica do Paulinho. Será que é o Marlon Freitas? Soube, através de uma pessoa de dentro da SAF, que o Ramon Dias não pediu nenhuma outra contratação. Ainda indaguei a pessoa, falei, mas não pediu um meia? E um atacante? Ele falou, nada, mas o Alexandre já está no mercado para oferecer a ele, Ramon, alguns nomes, por conhecer e entender o perfil do Ramon Dias e por estar muito bem antenado com ele, vai levar alguns nomes para antecipar um futuro pedido já dentro da própria janela, que é uma janela interna. Mas na grande janela, o Vasco guarda para trazer um grande reforço. Ainda perguntei para essa pessoa o seguinte, falei, vem cá, mas se não conseguir o Marlon Freitas, tem um outro nome? Ele falou, não. Aí a probabilidade, a chance é do Vasco realmente segurar o investimento para fazer um grande investimento nessa função na janela do meio do ano, porque aí abrem outras oportunidades. Então, vamos aguardar. Bom, quero falar com você, torcedor vascaíno, sobre São Januário, potencial construtivo. De imediato, é importante ter uma coisa na cabeça. Quando o Vasco é unido, o Vasco é um gigante dentro e fora de campo. Por que eu falo isso? Esse projeto nasceu lá atrás, quando foi encomendado pelo então presidente Alexandre Campelo ao arquiteto Sérgio Dias, com a sua equipe, e eles montaram a reforma de São Januário. O potencial construtivo ainda não existia, essa situação ainda não existia em relação à possibilidade. E então o Sérgio Dias, junto com a sua equipe, eles elaboraram um projeto de um novo estádio do Vasco. Passou para a gestão Jorge Salgado e tendo à frente o Carlos Roberto Osório, tem muita gente que não gosta dele, mas é importante, né, pela questão política e tal, mas, torcedor, vamos abstrair as preferências políticas, vamos tratar de fatos. Carlos Roberto Osório foi o cara responsável por exatamente ter um trâmite político, levar ao prefeito vascaíno Eduardo Paes essa possibilidade do potencial construtivo. E aí, ao longo do período em que o Jorge Salgado esteve à frente e o Carlos Roberto Osório como primeiro vice-presidente geral, o Roberto Duque Estrada era o segundo, ele começou a idealizar esse projeto com o prefeito, que abraçou e levou adiante. Como é que está nesse momento? Ontem aconteceu mais uma reunião da nova diretoria do Vasco, tendo à frente o presidente Pedrinho, o segundo vice-presidente geral Renato Brito, o presidente da Assembleia Geral Alain Belaciano, o nosso ídolo Sorato esteve lá, dentre alguns outros representantes do Vasco Associativo, com vereadores. São 51 na casa e pelo menos 20 estiveram presentes, e não só vascaínos. Com quem eu conversei, que estava na reunião, disse, olha, estamos firmes, estamos muito firmes e vai ser aprovado com força
na Câmara dos Vereadores. Agora vai para as bancadas para poder analisar o potencial construtivo, depois para a votação, para esse projeto que estou mostrando para você aí na tela, para que você acompanhe as possibilidades. Essas imagens são as imagens do projeto idealizado pelo Sérgio Dias, Felipe Nicolau, William Freixo e a Clarissa Pereira, além da Ana Carolina Dias. Então, esses 5 responsáveis pelo projeto, eles montaram um projeto para 47.383 torcedores, distribuídos em tribuna, camarotes, camarotes coletivos, frisas, lounges, cadeiras e arquibancadas. Detalhe que chama muito a atenção, a manutenção da fachada histórica. Isso aí não abre-se mão no projeto, né? As torres laterais, a fachada principal, num estilo arquitetônico, mais modernas, onde ali estarão museu, restaurante, sala de troféus, loja do Vasco, alguns camarotes também, com varanda, tudo para que gere mais receitas para o clube. Tá? Na rua Ricardo Machado, a ideia é fazer um painel com imagens dos grandes ídolos do Vasco da Gama. Fantástica essa sugestão também. A fachada leste, que vai ter uma referência à camisa do Vasco, com a faixa diagonal e a cruz de Cristo, localizada na fachada leste. Tem um setor popular em São Januário, e essa é uma mudança em relação ao projeto inicial, porque vai ter uma distância de 10 metros do campo e para que a galera fique em pé realmente, com ingressos mais baratos. O Vasco é o legítimo clube do povo, né? O setor norte foi desenhado em homenagem aos camisas negras. Estou mostrando para vocês aí as imagens. Assim, torcedor, o estádio do Vasco terá camarotes, olha aí também com luxo, né, com requinte, com um ambiente para network. O complexo esportivo, que não abrange somente o estádio, tem também a capela, tem basquete, tem quadra de futsal, de ginástica, de luta, vôlei, enfim. Além da piscina, né? O projeto também tem a piscina do Vasco e tudo. Torcedor, o fundamental para que você olhe nesse momento o que vem aí. Primeiro, uma união em que todos estão pensando da mesma forma. O projeto vai para votação, primeiro para análise das comissões, depois para votação, e com quem conversei ontem me disse o seguinte, falou, olha, estamos muito animados e entendendo que até o final do primeiro semestre tudo tem tudo para ser aprovado e sancionado pelo prefeito. O Vasco já estava no mercado desde a época do Jorge Salgado, lembrem-se que eu até falei aqui no canal, 2 empresas interessadas em adquirir uma parte do potencial construtivo, ou seja, o valor de reforma que vai ser feito pela W Torre, orçado em 500 milhões de reais, o Vasco já estava no mercado buscando praticamente esse valor. A obra, 2 a 2 anos e meio no máximo, e aí perguntei para essa pessoa que me disse o seguinte, tudo correndo bem, acabou o Campeonato Brasileiro, em 2024 o Vasco inicia a reforma. Para iniciar a reforma imediatamente e lançar, quem sabe, tudo correndo dentro do cronograma em abril de 2027, ou seja, 2 anos e 4 meses mais ou menos de reforma, de obra, quando completa 100 anos do estádio de São Januário. Torcedor, certeza que o Vasco Unido é um Vasco gigante. E esse passo dado pela diretoria do Pedrinho, a quem eu parabenizo, de abraçar o projeto idealizado lá atrás e levado pela antiga diretoria, encabeçada pelo presidente Jorge Salgado, ao prefeito Eduardo Paes, que já está aprovado, é golaço, é bola dentro. Ah, mas esse estádio eu não gosto, quero fazer um outro. Sabe o que aconteceria? Não é substituição, sai um projeto e entra outro. Passa todo por uma análise, volta tudo. Sabe aquele joguinho que você volta para estaca zero? Era isso. Aí seria de uma falta de inteligência fazer isso. Algo que as pessoas que compõem a diretoria do Vasco hoje têm, né? Muita inteligência. Parabéns ao Pedrinho por dar sequência, por ter abraçado o projeto
e levar adiante, porque o Vasco e o torcedor vascaíno merecem demais uma nova casa do seu tamanho. Ah, mas 47 mil é pouco. Tem um estudo de viabilidade, um entorno. Não tem capacidade para botar 100, 200 mil. Não pode. Mas o Maracanã, o Vasco continua lutando por ele. Um grande abraço, galera, e até mais tarde.